Abram todos a Bíblia. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. João capítulo 11. É isso mesmo, João capítulo 11. João capítulo 11. João capítulo 11. Antes de nós lermos esse capítulo, olhem para cá. João, como nós aprendemos no culto de ensino, irmão, João é o livro mais teológico de todos os evangelistas. E ele é considerado o livro mais lido em todo o mundo. A Bíblia Sagrada e o livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, é considerado o livro mais lido no mundo. E João, o discípulo amado, ele seleciona 7 milagres de Jesus, insere em seu livro, insere nesse evangelho, para provar que Jesus Cristo é Deus. João pega 7 milagres. Esses 7 milagres ele coloca para que todos que forem ler o Evangelho de João possa ver que Jesus Cristo ele transformou a água em vinho, ele curou o filho de um funcionário do rei, ele cura o enfermo o paralítico do tanque de Betesda, ele multiplica pães e peixes. Jesus Cristo ele caminha sobre o mar da Galileia, ele cura o cego de nascença, e este é o último milagre público de Jesus e provavelmente o maior milagre público de Jesus, que está inserido aqui no Evangelho de João. Este foi o último e o maior milagre público de Jesus. João capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro. Leamos todos, eu vou ler na nova versão transformadora, é uma das versões que eu mais gosto de ler, por acaso, eu estava pesquisando algumas coisas que eu vou trazer para os irmãos, que em algumas Bíblias corrigidas, não tem a tradução, deixou um pouco a desejar, e que por acaso na originalidade, essa Bíblia que eu gosto muito, ela é muito moderna, mas é muito próxima do original, mais próxima do original do que as que eu costumeiramente leio, e eu gosto muito dessa Bíblia e provavelmente vai estar um pouco diferente da de vocês. Essa é a nova versão transformadora, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia mesmo. Só gostaria de dar uma dica, os irmãos tragam para a igreja a Bíblia impressa. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você vai abrir a Bíblia no celular, se algum filho de Deus manda um WhatsApp para você, você vai olhar o WhatsApp só. Ou então se o Facebook apita lá, e você vai apitar, então você traz ela impressa, para você não correr o risco de o anjo mandar um WhatsApp para você na hora. Tá bom? Vamos lá então? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e enxugou com seus cabelos. Vocês estão conhecendo, vocês estão lembrando dessa Maria aqui, então? Essa Maria aqui, vocês lembram dela? Lembram? Vocês conhecem ela de onde? Vamos lá. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo que tu amas, o seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Os discípulos se opuseram dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou apedrejá-lo, ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem a luz desse mundo. À noite, porém, correm risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou acordá-lo, agora eu vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Jesus está falando aqui, olha aqui para mim, irmãos. Jesus está falando assim,
Ainda bem que por causa de vocês eu não estou lá e o cara morreu e eu estou feliz pra caramba. Vamos lá, a sorte de Jesus é que não era meu irmão, meu amigo, mas tá bom. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo. Haviam quantos dias? 4 dias, fala comigo, 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria à perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois que morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisto, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você, Maria. Maria se levantou de imediato e foi até Jesus. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair, apressadamente imaginaram que ela iria ao túmulo de Lázaro para chorar, e seguiram a Maria. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, o que Maria fez? Maria caiu aos seus pés e disse a mesma frase de Marta: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As duas falam a mesma frase, irmãos, presta atenção nisso. Quando Jesus viu Maria chorar, o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Deixa eu ler novamente esse versículo que eu li errado. Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. O versículo 35, tradicional de todos aqueles que não conseguem memorizar versículos, é o menor versículo, um dos menores versículos da Bíblia. E vamos das 3 e já. Jesus. Você não tem vergonha na cara de ter memorizado só esse versículo, não? Sua cara nem queima, não. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com a pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro está terrível, está fedendo, já tem 4 dias. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se cresce verias a glória de Deus? Aleluia. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Então rolaram para a pedra e Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: 1, 2, 3 e vai! Lázaro! Mas Jesus não gritou fiotinho assim, não. Vamos lá, vocês todos, 1, 2, 3 e vai! Lázaro, saia! E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Eu não vou ler o restante não, que está ficando muito grande. Logo abaixo aqui é a conspiração para matar Jesus. Jesus ressuscita Lázaro e tem uma programação para matar Jesus. Aqui foi o último milagre público de Jesus. E depois desse milagre público, há então uma conspiração para que Jesus morra. É a semana da morte de Jesus, aqui a ressurreição de Lázaro. Irmãos, tem algumas lições desse milagre de Lázaro. E a primeira lição que eu vejo aqui são as crises. Crises. O fato, irmãos,
de você ser filho de Deus, o fato de você ser filha de Deus, o fato de você ser amigo de Deus, o fato de Jesus te amar pra caramba, não te isenta de problemas, não te isenta de tribulações, não te isenta de lutas e principalmente não vai te isentar de crises. Quantos aqui são filhas e filhos de Deus? Levanta a mão aí. Diga assim: eu sou, pastor. Bem-vindo ao time, tá? Você não está isenta de crise e de problema, não. Quantos aqui têm a plena convicção que Jesus te ama? Levanta a mão e fala assim: Jesus me ama, pastor. Bem-vindo ao time. Jesus amava Lázaro, Jesus amava Marta e Jesus amava Maria. Jesus te ama, irmão? Fala para o seu irmão: seu Jesus te ama. Agora fala com ele assim: tadinho de você. Lázaro era amigo de Jesus. E ele ficou doente. Lázaro era amigo de Jesus e fica doente. E piora, se algo de ruim tiver que acontecer, o que vai acontecer? Vai acontecer. E ele piora da doença. Agora Lázaro era amigo de Jesus, doente. Agora Lázaro é amigo de Jesus, doente e piora da doença. Agora Lázaro é amigo de Jesus, está doente, piora a doença e morre. Olha que textão, olha que maravilha. A doença agrava tanto, que o amigo de Jesus morre. E há momentos, irmãos, na vida da gente que é exatamente assim. A gente ora e a coisa piora. Ainda bem que isso não acontece na vida de vocês, só na minha. A gente ora, e a gente ora, e a gente ora, e a coisa piora. Vocês estão dando uma risadinha no canto da boca assim? Por que será? Vocês estão dando uma risadinha assim. A gente busca, a gente manda chamar Jesus, a gente entra na campanha, a gente vai pular no Sal Grosso, a gente faz campanha de 7 dias, de 21, a gente faz propósito e a coisa só piora. A gente fala com a pessoa certa e o negócio só piora. Antes você tinha um irmão doente, agora você tem um irmão muito doente. Antes você tinha um irmão muito doente, agora você tem um irmão morto. Você está de brincadeira aí. Agora você tem um irmão morto, muito doente. E o antídoto para o remédio, para a cura do irmão é um amigão seu, é um brother do seu peito, que ele recebe a informação e diz bem assim: vou não, quero não, minha mulher não deixa não. Essas duas mulheres precisam lidar com a morte do irmão. Duas mulheres abandonadas e largadas, Marta e Maria, agora precisam lidar com a morte de Lázaro e com a ausência de Jesus. Bom, no verso 3 aí, onde nós lemos, pode ficar com a sua Bíblia aberta. No verso 3, onde nós lemos, as duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo querido, em algumas versões estão escritas assim: o amigo a quem tu amas, Jesus, está muito doente. E aqui a gente começa, irmãos, a analisar, a pensar como é que eu concilio o amor de Jesus ao sofrimento. Como conciliar amor de Jesus a sofrimento? Porque sempre pensamos: se Jesus me ama, por que é que eu sofro? Se Deus me ama, por que é que eu estou sofrendo? Se Jesus me ama, por que é que Ele permite essas coisas? Nesse verso 3 aqui está a maior dificuldade de todos os seres humanos: conciliar o amor de Deus ao sofrimento humano. Se Deus me ama, gente, por que é que eu estou sofrendo tanto? Se Jesus, que diz o texto que amava Marta, que amava Maria e que amava Lázaro, por que é que Ele permite que ele sofra tanto? E se Ele tem todo o poder, por que é que seus filhos sofrem? E se Ele nos ama e se Ele permite, será que Ele me ama de verdade mesmo?
Essa é a maior guerra no pensamento de todos os seres humanos. Se Deus é amor, por que tem sofrimento? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Aquela família era amada demais. Olha aí no verso 5 da sua Bíblia, aí, olha o que diz o verso 5. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Quero ver se fosse com você, na sua casa, ter a plena convicção de que Deus te ama, ter a plena convicção de que Jesus te ama, e na hora que você precisa de alguém que te ama, Ele não está com você, Ele ouve, Ele recebe o recado e não resolve o seu problema. Como é que eu concilio, pastor, sofrimento com o amor de Deus? Lázaro era o amigo de Jesus, e Jesus amava Lázaro, mas se Jesus amava esse cara, por que Ele permitiu que ficasse doente? E se Ele permitiu que ficasse doente, por que Ele permitiu que a desgraça entrasse naquela casa? Está aqui o grande mistério, irmãos, entre amor e sofrimento. Marta e Maria fizeram certo, elas procuraram a pessoa certa. Eles não procuraram macumbaria, eles não procuraram religião, elas procuraram a pessoa certa, foram na hora certa. E Jesus não vem. Jesus não vem. E com certeza, elas pensaram, gente, Jesus nunca faltou com estranhos. Jesus curou pessoas que Ele nem conhecia. Jamais Jesus teria a coragem de fazer isso com a gente. Jamais. Não, Jesus vai vir, certeza. Põe a mão no fogo por Jesus, que Ele vai vir. Ele ama a gente. Ué, Ele me ama. Ele nos ama. Sabe por quê? Vocês podem ficar tranquilos, porque já já Jesus chega. Já já Ele está ali. Jesus ama Lázaro. E quem a gente ama, irmãos, a gente prioriza. Você pode não priorizar o estranho, mas se você ama o seu filho, você deixa tudo o que tiver que fazer para priorizar o seu filho. Se você ama a sua esposa, ama o seu amigo, você deixa tudo que tiver para fazer para priorizar aquela pessoa. E provavelmente Marta e Maria estavam esperando essa atitude de Jesus. Se Jesus me ama, Ele vai nos priorizar. Ele vai dar uma brecha na agenda dele e vai vir socorrer a gente. Quem ama prioriza. Mas não foi o que aconteceu aqui. Não foi o que aconteceu aqui. Fiquem tranquilos, eu imagino Maria e Marta falando, fica tranquilo, pessoal. Já já Jesus chega. Eu imagino elas cantando, Deus me ama. E quantas vezes isso acontece conosco? O irmão vem aqui no púlpito dar um testemunho que foi curado e você ficou doente. O irmão vem aqui no púlpito e recebeu uma bênção financeira e você não recebe, está desempregado até hoje. O irmão conta uma bênção que aconteceu, que Deus salvou o marido dela, ou salvou a esposa dele, e o seu está até hoje aí. Quantas e quantas vezes pessoas falam assim, Deus transformou meu pai, Deus transformou minha mãe, e o seu até hoje não foi transformado. Quantas vezes as mães oram, Deus salvou meu filho, aleluia, e o seu filho até hoje não foi. Gente, você estava na mesma fila, você estava clamando do mesmo jeito. Deus salvou e resolveu o problema da pessoa que estava lá, e não resolveu o seu. Deus ama aquela pessoa e não ama você. Mas será por que está acontecendo, gente? O que é isso, gente? Jesus priorizou outras coisas e não priorizou a quem Ele amava. Aí você vê o irmão ficando cada vez mais próspero e você cada vez mais pobre. Deixa eu te falar uma coisa, em primeiro lugar, Deus não está muito interessado no seu conforto não, tá? Deus é um Deus que te ama, mas Deus não interessa muito no seu conforto. O livro Enraizados, do Jesus Culture, diz que Deus não está interessado muito no seu conforto. Deus está interessado de verdade no seu crescimento. Talvez você está chorando pra caramba, com a bocona grande no pó, e não quer crescer. Deus vai te ouvir, Deus vai te consolar, mas Ele está interessado mesmo no seu crescimento. Você pode falar isso para o seu irmão, Deus está interessado no seu crescimento. Fala com ele assim, está interessado no seu crescimento. Fala assim, e o conforto? Fala com ele assim, e o conforto? Deus não está muito interessado não. Irmãos,
E crescer dói. Crescer dói demais. Pensa num trem que dói é crescer. Marta e Maria mandam chamar a Jesus, e sabe o que Jesus faz? Jesus não faz nada. Jesus estava lá curando outra pessoa, resolvendo outro problema. Jesus ficou onde estava e mandou um recado. Verso 36 e 37 aí na sua Bíblia. Mandou um recado. Anotei o versículo errado. Tá, depois que eu achar eu falo com vocês. Mas o recado era: não se preocupe, porque essa doença é para a glória de Deus. Vai morrer não! É qual que é, Leta? 11? Muito obrigado. Eu estava vendo se você estava atento no texto, tá? E acrescentou o nosso amigo Lázaro. Não, não é esse não, é mais em cima. 4. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus manda um recado para Marta e Maria: não preocupa não, que o rapaz não vai morrer não. Precisa ficar preocupado não. Essa morte é para a glória de Deus. E esse no verso 36 e 37, agora sim, esse também foi o questionamento dos judeus que acompanhavam Marta e Maria. Eles perguntaram assim: mas Jesus não amava eles? Por que que não curou? Jesus curou um cego de nascença. Por que que não curou o amigo que ele tanto amava? Por que que ele não veio antes curar o amigo? Por que deixou chegar a esse ponto? Se Jesus nos ama, por que que a gente sofre? Porque um crente fiel, irmãos, pega uma doença terminal. Porque a gente sofre um acidente. Porque um crente fiel perde um emprego precisando cuidar de sua família. Ou você está na ilusão ainda de que essas coisas não acontecem com você? Ou você está na ilusão ainda que isso não é real, é imaginário? Por que que crentes fiéis sofrem? Se fosse mais ou menos torto, você fala assim: ó, maldição miserável. Mas não. Muitas pessoas piedosas sofrem. Porque provavelmente o pai que amava o seu filho unigênito permitiu que o filho bebesse do cálice amargo da dor e morresse na cruz no nosso lugar. O fato de Deus nos amar não nos faz filhos prediletos de Deus. O fato de Deus te amar não te faz filho predileto. Porque o seu unigênito estava na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. E Ele permitiu tudo isso. E se Ele permite a mim e a você, muitos e muitos propósitos há por trás disso. Um deles é que Ele está esperando urgentemente que você evolua e que você cresça. E que você entenda que você não é o prediletozinho dele, não. Quando Deus olha para a humanidade, Ele vê todos. Você pode estar até com a sua roupa de marca, você pode estar com o seu bolso cheio de dinheiro, você pode estar com a sua conta bancária estourando, você pode ter ganhado na loteria. Eu ia falar que você é cocô, mas não convém. Mas você é farinha do mesmo saco. Seu dia chega. O dia mau chega para todos. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial, mas o amor de Jesus nos garante presença sobrenatural. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial, mas o amor de Jesus nos garante presença sobrenatural. Exceto João, esse que eu estou lendo. Todos os apóstolos, todos os discípulos morreram martirizados. Eles não deveriam ter morrido martirizados. Exceto João, todos morreram dessa forma. Ok, pastor, entendi.
Mas me diga uma coisa então, pastor, como é que eu concilio? Como é que eu faço para conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Porque Jesus tem hora que demora demais, irmãos. Irmãos, tem hora que Jesus demora demais. Verso 6. Tomara que eu esteja certo agora. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Você está de brincadeira. 6. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Não era voltar para Betânia. Olha no verso 39 aí, o que aconteceu no verso 39. Rolem a pedra para o lado, ordenou. E aí Marta disse: Senhor, está morto há 4 dias. Mas você já parou para pensar nesse texto, por que é que Jesus demorou tanto? Por que Jesus demorou, irmão? Demorou demais, irmãos. O luto já tinha até passado, irmão. O morto já estava só a carniça, irmão, fedendo. Jesus recebe a notícia e fica mais 2 dias onde ele estava e vai para a Judéia. Só para que vocês entendam disso aqui, irmãos. O mensageiro, ele sai de Betânia e vai até Jesus. E é estimado que nesse trajeto é 1 dia de caminhada até onde Jesus estava. Lázaro morre no dia que o mensageiro chega até Jesus. Provavelmente, quando o mensageiro chega até Jesus, Lázaro já estava morto. Então o mensageiro chega até Jesus 1 dia. Ele volta para dar o recado a Marta e Maria 2 dias. E o recado era: fica tranquilo, Lázaro não vai morrer. Fica tranquilo, a doença é para a glória de Deus, Lázaro não vai morrer. Era natural naquela época, por causa da preparação do corpo que não existia, que os mortos eles eram enterrados no mesmo dia. Então quando o mensageiro foi, Lázaro morreu, provavelmente já estava enterrado. E Jesus chega com 4 dias. Por que é que Jesus chega com 4 dias? Porque naquela época, irmãos, havia um conceito entre os rabinos. Havia um conceito entre os rabinos, que um homem piedoso, se orasse a Deus e clamasse a Deus, Deus poderia atender ao pedido dele sobre o morto, e o morto ressuscitaria em até 3 dias. Se um homem piedoso pedisse a Deus para que ressuscitasse uma pessoa, o milagre aconteceria em até 3 dias. Depois de 3 dias, somente um Deus poderia ressuscitar um morto. E sabe o que aconteceu? Jesus espera 4 dias. Ah, é? Quer dizer que somente um Deus pode ressuscitar? Acontece um milagre sobrenatural através de Deus somente no 4º dia? Tá bom. Joia. Avisa a Marta e Maria que vai morrer não. Que aquela doença é para a glória de Deus. Somente Deus poderia o ressuscitar. Irmãos, e os milagres de Jesus, eles não tinham fim em si mesmo. Não é como a gente orar para o irmão aqui hoje ele ser curado. Os milagres de Jesus não se resumiam somente naquilo. Ele sempre apontava para algo maior. João chamava os milagres de Jesus de sinal. Era um sinal, por exemplo, quando ele cura o cego, ele estava querendo mostrar que ele é a luz do mundo. Quando ele multiplicou os pães, ele estava querendo mostrar que ele é o pão da vida. E quando ele ressuscita Lázaro, ele estava dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Os milagres de Jesus não se resumem nos milagres apenas. Apontava para algo eterno. Apontava para algo muito, muito, muito maior. Jesus deixa para o final de seu ministério
que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Ok, mas e quando a demora, pastor, de Deus machuca a gente? Irmão, porque não vem com gracinha não, quando Deus demora, machuca demais. Quando Deus demora de responder, de fazer alguma coisa, machuca demais. E quanto tempo, moça, moço, mulher, homem, que você ora por essa causa? Porque Ele não apressa esse dia? Por que que tem que demorar tanto? No verso 21, Marta diz bem assim a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. Imagina você no lugar de Marta, tendo um amigo que tinha um remédio para curar o seu irmão. E agora você, depois de 4 dias, encontra esse amigo que você recebeu um recado que o irmão não ia morrer. Assim que Marta encontra com Jesus, a amargura é tão grande. Ela fala assim: você demorou demais. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus lhe disse no verso 23, Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Olhem para cá, irmãos. O título dessa mensagem é Jesus, a verdade em lágrimas. Jesus dá a Marta a prova de que Ele é Deus, de que Ele é a verdade. Jesus dá a Marta o que a gente poderia chamar de ministério da verdade. Mulher, ouça o que eu estou te dizendo, mulher, não desespere. Eu estou aqui, eu sou a ressurreição e a vida, mulher. É isso que eu sou, a ressurreição e a vida. Aqui ele mostra para Marta que Ele é Deus. Só que tem um problema. Maria fala a mesma coisa. No verso 31. No verso 31, Maria diz: quando as pessoas estavam na casa, viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela iria ao túmulo de Lázaro para chorar. Assim que chegou no lugar onde Jesus estava, viu cair aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que é que Jesus deveria responder? Seu irmão vai ressuscitar. Mas não, sabe o que Jesus faz? Jesus chora. Choro é atribuição humana. Deus não chora. Deus é amor e espírito. Para Marta ele disse: Ele vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. E para Maria, sabe o que ele faz? Ele chora. Deus dá a Marta o ministério da verdade. E Deus dá a Maria o ministério das lágrimas. Para Marta ele mostra que Jesus é Deus. E para Maria ele mostra que Jesus é homem. Há muitas vezes nas nossas vidas que a gente precisa de uns tapas na orelha, que a gente precisa de umas sacudidas. Mas há outras vezes nas nossas vidas que a gente precisa somente de uma pessoa para chorar ao nosso lado. A gente não precisa apanhar em alguns momentos das nossas vidas. A gente só precisa de um humano que esteja ao nosso lado e que chore conosco a nossa dor. E aqui Jesus mostra que Ele é 100% Deus e Ele é 100% homem. E essa é a parte mais maravilhosa, mais maravilhosa. Porque o Deus que ressuscita chora. Afinal, Ele não sabia que aquilo tudo tinha um propósito. Jesus era 100% Deus. E Jesus era 100% homem. Em Marta ele diz: eu sou Deus. E em Maria ele diz: eu sou homem. Em Marta Jesus dá o ministério da verdade.
E em Maria, Jesus dá o ministério das lágrimas. Marta precisava de uma sacudida. Acorda, mulher! Eu sou Deus! Maria precisava apenas de alguém que chorasse com ela. Honestamente, irmãos, todos nós precisamos desses dois momentos em vários momentos das nossas vidas. Desses dois ministérios nas nossas vidas. O da verdade muitas vezes precisa ser dito. E os das lágrimas em momentos diferentes. Às vezes você precisa ser sacudido e ouvir: toma vergonha na sua cara. Mas muitas vezes você só precisa de um abraço. E deixa eu te falar uma coisa. Por causa da ação do pecado nas nossas vidas, e por causa das nossas personalidades, nós vira e mexe erramos. Muitas vezes nós falamos a verdade onde era para abraçar, e muitas vezes nós abraçamos onde era para dizer a verdade. Muitas vezes você tem que esfregar na cara da pessoa a verdade, e abraça. Mas muitas vezes você precisa abraçar a pessoa e você esfrega a verdade. E aí você mata a pessoa. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus nunca erra. E Jesus sabe exatamente do que você precisa. Jesus nunca erra. Jesus nunca erra. Jesus sabe a hora certa de esfregar uma verdade na sua cara. E Jesus sabe a hora certa de deitar no colinho do Pai. Jesus é a própria verdade em lágrimas. Ele é a divindade encarnada. E isso é maravilhoso. Sabe por quê, Gláucia? Porque Ele é o leão, mas Ele é também o cordeiro. Ele é o leão, mas Ele é também o cordeiro. Ele é Deus convertido em ser humano. Ele te entende, e aquilo que mexe com você, mexe com Ele. Fala para o seu irmão assim: o que mexe com você, mexe com Jesus. Fala com ele assim, sacode ele assim: o que mexe com você, mexe com Jesus. Aleluia! Jesus sabe da dor de um sem-teto. Por quê, pastor? Porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Você se sente sozinho muitas vezes. Jesus sabe exatamente a dor da solidão. Sabe por quê? Porque ele passou angústia sozinho. Ele foi abandonado na cruz do Calvário. No Getsemane, você se sente perseguido por alguém? Fique tranquilo, fique tranquila. Jesus sabe exatamente que dor é essa. Porque ele foi perseguido do dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Você já foi traída? Você já foi traído? Fica tranquilo que Jesus sabe exatamente que dor é essa que você tem. Os seus discípulos o traíram, Judas o traiu. Foi cuspido, você foi humilhado. Jesus entende a sua dor. Sabe por quê? Porque ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi espancado, pregado numa cruz como um malfeitor. Ele sabe as dores da sua enfermidade. Sabe por quê? Porque ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Jesus te entende. Jesus te entende. E sabe o que é a dor da morte. Senhor, mas se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Jesus nunca chegará atrasado na vida de ninguém. Deixa eu falar de novo para você entender. Jesus nunca chegará atrasado na vida de ninguém. Ele chega na hora certa. Ele não costuma chegar na sua hora. Ele não costuma chegar no seu momento. Ele chega na hora certa. O Kairos de Jesus é diferente do nosso Cronos. Ele sempre chega na hora certa. Ele sabe a hora que chega. Ele sabe como chega. E ele sabe o que fazer quando chegar lá. Não é só chegar. Jesus sabe que quando chegar, ele sabe o que vai fazer. Quando você olha para a sua luta, quando você olha para a sua crise, quando você olha para a sua provação, você almeja uma coisa: como é que eu vou solucionar isso? Quando Deus olha, quando Jesus olha para a sua crise, para a sua luta, para a sua provação, Ele não espera isso. Sabe o que ele espera? Como é que isso
glorificará o Pai. Sabe por quê? Porque você nasceu com um único propósito: glorificar a Deus. E Jesus diz: vai morrer não, isso aí é para a glória de Deus. Marta e Maria: como é que eu vou resolver? 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 E Jesus dizendo: vai glorificar o Pai. Isso aí vai glorificar a Deus. Isso aí vai glorificar a Deus. Você está glorificando a Deus através da sua vida, meu querido. Você nasceu com esse propósito: glorificar a Deus. Mas tem uma tristeza aqui. Ressuscitar um morto, só Jesus poderia fazer. Mas há determinadas coisas no milagre, irmãos, que nós é que devemos fazer. Jesus, adiante daquela gruta, diz bem assim para aquelas pessoas: removam a pedra. E uma das principais coisas que a gente tem que fazer, irmãos, na nossa vida, para que recebamos o milagre de Deus, é uma frasezinha que eu gosto de usar muito com os irmãos: Deus te abençoe, te guarde, te dê o quê? Vergonha na cara. Irmãos, pare e pense comigo. Crente pecando, se você já não é mais escravo do pecado, por que a gente peca? Porque a gente tem vergonha na cara, irmãos. Não faz sentido. Se você já não é escravo mais do pecado, o pecado não te domina, por que a gente faz isso? Porque a gente tem vergonha na cara, senhor. Você está esperando o quê? Você está esperando que o anjo do céu desça e diga: olha, eu vi seu pecado. Há pecados que nos impedem de receber o nosso milagre. E há crentes que vivem em pecado porque são sem vergonhas. São sem vergonhas. Não são mais escravos do pecado, o pecado não domina, mas eles, Jesus perdoa. Afinal, não somos mais escravos do pecado. E temos o Espírito Santo. Por que a gente continua fazendo o que não deve ser feito, irmãos? É porque a gente não tem na cara vergonha. Ai, pastor, não aguentei. Farroupilha. Há coisas no milagre que nós é que devemos fazer. A fé não é cruzar os braços, a fé é agir. Removam a pedra. Atitudes, elas são necessárias. Tirem a pedra. Marta diz: Senhor, mas já tem 4 dias, já está fedendo, Deus. Se eu fosse Jesus, diante de Marta nessa hora, sabe o que eu diria para Marta? Seu mal é esse. Nós acreditamos que Jesus cura uma febre, irmãos. Nós acreditamos que Jesus cura uma gripe. Nós acreditamos que Jesus abre uma porta de emprego. Mas quando se trata de um câncer, quando se trata de um casamento falido, quando se trata de uma morte, aí é mais complicado. Todos eles acreditavam que Jesus poderia curar Lázaro. Nenhum deles acreditavam que Lázaro seria capaz de ressuscitar através de Jesus. E eu te pergunto: qual o tamanho da sua fé para o tamanho que o milagre que Deus quer fazer na sua vida? Você acredita que Deus pode fazer agora porque está mais ou menos? E quando a desgraça estabelecer, você não, Eu acredito que Deus possa curar Lázaro. Mas já tem 4 dias. Se fosse no 3º dia, Jesus poderia orar ao Pai, ele ressuscitaria, mas já tem 4, tem jeito mais não. Está fedendo, Senhor, já está fedendo. Nós acreditamos num Deus que faz coisas pequenas. Nós conseguimos acreditar nessas coisas que estão escritas. Irmão, são duas problemáticas que nós temos hoje. Nós conseguimos acreditar nessas coisas que estão escritas na Bíblia. A gente acredita mesmo que Jesus ressuscitou Lázaro. Só que a gente não acredita que ele é capaz de ressuscitar hoje. Que Jesus é capaz de curar um câncer hoje. Que um paralítico e um cego pode andar hoje. A gente acredita que Jesus possa curar uma gripe. E que possa fazer o nosso filho passar de ano. Mas curar um câncer, restaurar um casamento falido. A gente até acredita nos grandes milagres, irmãos, da Bíblia. Mas quando a gente traz para a nossa vida hoje, não funciona. Jesus, a empresa faliu. Não tem mais jeito. Jesus, o casamento já acabou. Jesus, a enfermidade já levou.
a esperança já não tem mais, nós perdemos, o governo já é outro, já foi trocado, não tem jeito mais não. E Jesus diz: tirai a pedra, vocês vão ver o que vai acontecer. Tirai a pedra. Em alguns momentos, irmãos, a gente não quer tirar a pedra da nossa vida. Marta diz: tira não, Jesus, está fedendo. Em alguns momentos nós não queremos tirar as pedras da nossa vida, sabe por quê, irmãos? Porque a gente vai expor a carniça que está lá dentro. Tira essa pedra aí que você vai ver o que eu vou fazer. Mas está fedendo, Jesus, vamos deixar isso aí. Bora mexer com esse negócio, não, ninguém sabe, ninguém viu. Já está lá no passado, já está resolvido. Não tira não, Jesus, eu vou viver assim. Tira a pedra. Deixa eu ver o que tem nesse quarto aí. Deixa eu ver o que tem nessa alma aí. Deixa eu ver isso. Tira essa pedra aí. Não, Jesus, vamos deixar esse negócio do jeito que está. Vamos mexer nisso não. Tirai a pedra. Qual é a pedra que Jesus sempre pede para você tirar? E você não quer mexer com isso, jovem que me escuta, senhora que me escuta e senhor que me escuta essa noite. O que é que Jesus pede para você tirar e mexer? E você sempre fala: vamos mexer com isso. Não, deixa tá. Qual é o assunto que vem agora à sua cabeça? Que ele há anos precisa ser resolvido. E até hoje nada acontece na sua vida porque a pedra está lá. Jesus quer entrar lá e trazer vida onde há morte. Qual a pedra que você precisa tirar, mas não quer expor porque está fedendo demais? Algumas pedras das nossas vidas, irmãos, elas precisam ser roladas. Para que o milagre de Deus aconteça na sua vida, muitas vezes significa que você tem que voltar ali no passado e resolver algumas coisas. Significa que você tem que tocar algumas coisas que já cheiram mal. Mas a ordem é: tirem a pedra. E eu imagino essa cena, quando eles tiram a pedra, irmãos. Os judeus, Marta e Maria, toda aquela turma, olha para onde? Olha para dentro do túmulo. Olha para dentro da gruta. Todo mundo. Tirou a pedra. E para onde Jesus olha? O texto diz que ele olhando para os céus. O texto diz, verso 41 aí na sua Bíblia. Verso 41. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para os céus. Enquanto você olhar para as tribulações e para as aflições da sua vida, você provavelmente não terá socorro algum. Olhe para os céus. É aquela tradicional frase clichê de nossa crente. Não diga para os seus problemas, eu não sei falar esse clichê mais, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Quando você rolar a pedra, e agora, pastor, role para Deus. Foi o que Jesus fez. E ele diz: graças eu te dou, Pai. Ele rola a pedra e começa a adorar a Deus. E ele grita: Lázaro, vem para fora. Se fosse hoje, eu imagino aquele Lázaro saindo assim, ó. E ele cantaria uma canção. Ó. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, coloque em pé, não ter saída, aquilo que parecia, mas Jesus, sou um milagre. Lázaro estava dizendo aquilo que parecia ser minha morte. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia.
Olhem para cá. No dia mais sombrio da sua vida, não olhe para a caverna. No dia mais sombrio da sua vida, olhe para cima. Antes de ver o seu milagre, adore a Deus. E ele grita: Lázaro, vem para fora. Oh! E Lázaro ressuscita. Há um detalhe no verso 38. Algumas versões, elas não trazem isso, já estou encerrando. Há um detalhe aqui no verso 38. Em algumas versões está dizendo Jesus, pois movendo-se outra vez em si mesmo. Há outras versões que dizem Jesus outra vez profundamente comovido. Outras versões dizem Jesus, pois comovendo-se outra vez. Mas o original desse comovido é urrando de raiva. Jesus, quando está diante da pedra, ele sente um ódio, ele sente uma raiva, e ele urra de raiva. E eu fiquei questionando por que disso. Sempre passou batido por mim isso aqui. Ele diante da pedra, ele urra de raiva. O Tim Keller tem uma ideia maravilhosa, uma revelação maravilhosa. Ele urra de raiva porque ele está de encontro àquilo que nos aniquilaria, a morte. Ele está diante da morte. Ele está diante do mal. E diz: agora entre nós dois, morte. E eu imagino, heresia minha, o diálogo entre Jesus e a morte. Lázaro representa eu e você, que estávamos mortos, mas que através de Jesus nos foi dada vida. Lázaro estava lá no túmulo. Ele grita: Lázaro, vem para fora. E a morte provavelmente conversando com Jesus: Lázaro pode até ir, mas você tem que vir. Uma semana depois, Jesus está morto. E eu imagino esse diálogo entre Jesus e a morte. Ah, eu tenho que ir? Tranquilo. É para salvar o Bilto? É para salvar o Cindy Clay? É para salvar essa turma toda? Lázaro, vem para fora. Para Lázaro sair da morte, Jesus teve que ocupar o lugar. Para que eu e você deixássemos de ser mortos espirituais, Jesus precisou tomar o nosso lugar lá na cruz do Calvário. Só que tem um detalhe: ao terceiro dia, aleluia, 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 ao terceiro dia ele ressuscita. E provavelmente ele diz bem assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É briga que você quer, é morte. Lázaro não pode resolver, mas eu posso. E eu quero orar por você nessa hora. Quais são as pedras que você precisa rolar na sua vida? Qual é a sua parte no milagre que não está sendo feito? Qual a dívida que precisa ser paga, o perdão que precisa ser liberado? Qual é a causa que está fazendo com que o milagre não aconteça na sua vida por conta de você? Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus te ama. Faça a sua parte. E você ouvirá bem assim, ó: Lázaro, vem para fora. Curve as vossas cabeças, Pai. Eu oro por todos esses que estão aqui à minha frente agora, Pai. O Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de Isaac, o Senhor é o Deus de Jacó, o Senhor é o Deus de Lázaro, é o Deus de Paulo, mas é o Deus da Moriá. É o Deus que está em 2018 e estará até a consumação dos séculos. O Senhor é o Deus que não fica preso ao tempo. E nós, os seres humanos, estamos aqui para te adorar, Senhor. Eu tenho diante de mim algumas mortes, provavelmente, Senhor. Eu tenho diante de mim algumas pessoas carentes e necessitadas de que suas crises sejam curadas e sejam resolvidas, Senhor. Eu tenho diante de mim alguns milagres que precisam acontecer, Senhor. E eu tenho diante de mim talvez algumas pessoas que jamais removerão a pedra porque a carniça está grande demais e porque eles já pensaram que não tinha solução. Eu tenho diante de mim também, Senhor, talvez pessoas que não tenham nenhum tipo de fé, Senhor.
Acredito em muita coisa, que o Senhor pode fazer muita coisa, mas o problema dele, o problema dela é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que jamais precisaria ser resolvido, poderia ser resolvido. Eu sei, Senhor, que o Senhor não funciona pela altura da nossa voz, mas que o Seu nome tem todo o poder, Jesus. E eu ordeno agora, no nome de Jesus, essa causa impossível dessas pessoas que estão diante de mim, que estão apresentando ao Senhor agora, essa causa impossível dessas pessoas que estão me assistindo em casa agora, eu ordeno que no nome de Jesus, morte transforme-se agora em vida, vida. Doenças transformem-se agora em cura. Separações transformem-se agora em harmonia. Perdição transforme-se agora em salvação. Eu ordeno que no nome de Jesus, Senhor, que ainda hoje os seus filhos possam ver o Lázaro saindo do túmulo e glorificando ao Senhor, meu Deus. Eu oro e eu ordeno que isso aconteça no nome de Jesus Cristo. Levanta sua mão aí, ó. Aquilo que parecia. Você consegue ver o seu milagre? Cante olhando o seu milagre, cante olhando o seu milagre. Mas Jesus mudou. O seu milagre é para a glorificação de Deus. A sua vida é para a glorificação de Deus. A sua história era para glorificar a Deus. E muitos olharão e dirão como pôde acontecer com ela, como pôde acontecer com ele. É porque aquilo que parecia impossível, Jesus Cristo ama e diz: tudo é possível ao que crê. Oxalá que Deus os abençoe, que alargue as vossas fronteiras, que a mão do Senhor esteja sobre vós e vos livre do mal, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a vossa mente e guarde o vosso coração em Cristo Jesus. Que a graça de Deus, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre, no nome de Jesus. Porque a vitória é de quem? Pelo sangue. Dá um abração no seu irmão aí, que Deus te abençoe, uma ótima semana.